iniciando mais uma semana e eu já destaco aqui um assunto muito importante que é a questão da saúde pública. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje os números do último levantamento sobre a dengue. É mais uma doença, que incomoda e que preocupa toda a nossa região. Em Rio Preto não é diferente. Houve, para a gente entender, uma alta de 26,7% nos casos da doença em relação ao ano passado. E aí a gente teve 4 pessoas que morreram, por conta do agravamento dessa doença, que foi muito forte no ano passado. Vamos conversar ao vivo um pouquinho agora com a Larissa Lima, que vai trazer para a gente outras informações. Larissa, boa noite para você. Quais são os números atualizados em relação a esse panorama traçado pela Secretaria de Saúde? Boa noite mais uma vez. Oi, Nelson. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós. Realmente um cenário que preocupa em todo o território paulista. Isso porque, conforme você mesmo disse, a Secretaria de Estado da Saúde, então, divulgou esses números atualizados até a 3ª semana epidemiológica do ano de 2024. Ou seja, o levantamento foi feito até o dia 20 de janeiro. Neste período, foram registrados mais de 10.700 casos da doença em todo o estado de São Paulo. O que quer dizer que é um aumento aí relativo a 26,7% no comparativo ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 8.500 casos praticamente, aí quase, foram registrados em todo o estado de São Paulo. Números que realmente impressionam, até porque no ano passado nem 9.000 casos foram registrados e esse ano aí ultrapassando os 10.000 casos. Esse levantamento que é realizado então pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com todas as secretarias municipais de todo o estado de São Paulo. Como você disse, 4 óbitos foram registrados, sendo um deles no município de Bebedouro, outro em Jacareí e outros 2 em Pindamonhangaba, ou seja, 4 municípios do interior paulista. A secretaria ainda alerta também, Nelson, que todas essas estatísticas podem ser ainda mais altas do que o divulgado neste último balanço. Isso porque tem realmente esse período de demora, de atraso para a transmissão dos dados que são aí todos captados de todas essas cidades e introduzidos ao sistema. Uma realidade que preocupa, Nelson, em todo o país, não só aqui em Rio Preto, como você mesmo disse, onde, segundo a última atualização, 530 casos foram confirmados só no mês de dezembro. Então, é a última atualização que nós temos feita no mês de dezembro. No ano passado, ao todo, mais de 16.000 casos entre investigados, entre confirmados, mas uma situação que preocupa em todo o país. Isso porque 3 estados decretaram estado de emergência em saúde por conta da dengue, sendo eles Minas Gerais, Acre e também Distrito Federal. Ou seja, uma situação que tem preocupado. Nessa 3ª semana epidemiológica em todo o país, mais de 120.000 casos prováveis de dengue foram confirmados hoje, então, pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, números que realmente preocupam. Só quando a gente fala de dengue hoje, Nelson, a gente entra num assunto também que chama atenção, que é a vacinação, que foi então confirmada pelo governo federal, que inclusive, segundo o Ministério da Saúde, deve ser iniciada já no próximo mês, agora em fevereiro, onde serão priorizados então o grupo de crianças de 10 a 14 anos. Isso porque são esse número, esse público em específico, que acaba sendo o maior hospitalizado. É por isso que essas doses específicas que foram aprovadas então recentemente, vacina que foi aprovada aí por conta de um laboratório chinês, Takeda, esse laboratório que então divulgou essa vacina, que então foi aprovada agora e deve ser aplicada já no próximo mês. Dados específicos em relação a essa vacinação, nós temos também onde 521 municípios de 16 estados brasileiros serão contemplados. São doses, Nelson, como eu disse, num número limitado. Então, não serão todos ali que acabarão recebendo essas doses. Nos municípios paulistas, 11 foram selecionados para receber essas doses da vacina contra a dengue. Mas a gente sabe, Nelson, que o melhor remédio atualmente, como não tem vacina para todo mundo, é importante cada um continuar com aqueles cuidados que a gente já sabe no próprio quintal, evitando realmente os criadouros, com todos aqueles cuidados de limpeza que a gente já sabe, mas nunca é demais reforçar, até porque antes, até que não tenha vacina para todo mundo, é importante que cada um faça a sua parte, Nelson.
E não é de hoje que a gente fala sobre isso, né, Larissa? Passa essas recomendações, contextualiza com reportagens, mostrando situações de pessoas infectadas. Você falou aí esse número de mortos. E eu sempre digo aqui o seguinte, qualquer número acima de 0 é um exagero, é inadmissível quando o assunto é vida. A gente tem que preservar ao máximo, que é o nosso bem mais precioso. Então, a gente também não pode atribuir somente ao poder público. Eu, você, a Larissa, nós todos limpando ali a casa, o quintal, 10 minutinhos por dia ou por semana, a gente reduz para mais da metade essa possibilidade. E a gente fala a Aedes aegypti, tem dengue, zika e chikungunya, o combozinho do mal esse, né? Então a gente já diminui todas essas outras duas doenças também. Larissa, brigadão pela sua participação. Qualquer outra informação pode voltar aqui com a gente ao vivo no SP Record, tá bom?